Você sabe por que a linha Eagle Edge é referência em imagem odontológica em todo o Brasil? Razão número 1. A melhor qualidade de imagem. A da Biatlante redefine o padrão de qualidade de imagem com a linha Eagle Edge. 4 tecnologias são os alicerces principais à superior qualidade de imagem. Tecnologia 1. Ponto focal de 0.2. Reduz penumbras e traz uma maior quantidade de detalhes e precisão. Tecnologia 2. Correções de micromovimentações do paciente. Elimina distorções causadas pelos mais sutis movimentos. Tecnologia 3. Redução de artefatos metálicos. Reduz interferências para imagens mais confiáveis. Tecnologia 4. Sensores de última geração, com ótima detecção quântica, resolução e duração. Razão número 2. Maior produtividade clínica. A tecnologia avançada do algoritmo de correção de movimentação presente nas linhas Eagle Edge da Biatlante oferece benefícios notáveis para a sua clínica. Ao minimizar as distorções causadas por movimentos do paciente, mesmo que sejam sutis, essa inovação aprimora a qualidade das imagens e também otimiza o fluxo de atendimento ao evitar a necessidade de repetir exames. Ao não precisar repetir o exame, você também não expõe o paciente à radiação. Razão número 3. O melhor retorno sobre o seu investimento. Quando você opta por um tomógrafo ou panorâmico Eagle Edge da Biatlante, você também está tomando a melhor decisão financeira para a sua clínica ou radiologia. Independentemente da forma de pagamento que você escolher, o Eagle oferece o melhor retorno ao seu investimento. Isso se traduz em um fôlego financeiro para você e sua clínica. Razão número 4. Garantia de 5 anos. Acreditamos firmemente que nossos equipamentos são construídos para resistir ao teste no terra. A garantia de 5 anos é um símbolo concreto desta confiança e lhe proporciona muita tranquilidade. Razão número 5. Pós-vendas direto com a fábrica. Enquanto os concorrentes subcontratam distribuidores no Brasil para prestar serviços de pós-vendas, ao optar pelo Eagle Edge, você passa a ter todo o suporte de pós-venda gerenciado diretamente pela fábrica aqui em Ribeirão Preto. Isso garante técnicos sempre capacitados, atendimento em português e no horário da sua clínica, garantindo sempre um atendimento claro e eficaz. Na odontologia, cada detalhe faz a diferença. O 7PP da SDI é um cimento resinoso, autoadesivo que une praticidade, resistência e confiança em um só produto. A aplicação é simplificada, sem necessidade de condicionamento ou adesivo. Força de adesão confiável para diferentes substratos, radiopacidade ideal e excelente estética. Mais eficiência para você, mais conforto para o seu paciente. Escolha SDI 7PP. SDI, inovação que transforma seu dia a dia clínico. Você encontra este cimento lá na Dental Sorriso. Entre em contato agora e não perca essa oportunidade. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fala Odonto Podcast. Eu sou Paulo Vieira, do canal Paulo Vieira Odontologia. Estamos aqui para mais um episódio especial. E quem está aqui comigo hoje é a doutora Simone Ragone, ela que vai vir falar sobre radiologia odontológica em transformação, oportunidades no mercado atual. Então, antes de passar a bola para ela, queria lembrar vocês, quem está aqui também é o Odontoway, o QR Code vai ficar aqui em cima, e a Dental Sorriso também. Você precisando de materiais odontológicos, materiais de consumo, só entrar em contato com nossos parceiros. Então, Simone, é um prazer ter você aqui comigo hoje. Obrigada pelo convite. Vamos lá conversar um pouquinho da radiologia e é o que eu faço há quase 30 anos, diariamente. Pessoal, para quem não conhece, a Simone é cirurgiã dentista, especializada em radiologia, professora também de universidade, também é professora de especialização lá na BO. Então ela tem um gabarito bem extenso aqui, uma pessoa excelente para falar desse tema aqui. Eu já vou passar a bola para você, Simone, te perguntando o seguinte: como você enxerga o mercado da odontologia, da radiologia hoje no Brasil? Eu acho que é um mercado muito bom, muito interessante e está em ampla expansão. Porque agora as pessoas conhecem mais a radiologia. Até então, as clínicas eram um pouco de comércio, um pouco de pessoas que conduziam a clínica que não eram radiologistas. Uma vez que os custos aumentaram, tiveram mais acesso às pessoas, os colegas estão fazendo o curso, as clínicas hoje têm mais
profissionais da radiologia dentro. E isso é ótimo, até vem de encontro com uma nova legislação de 2012, que o Conselho determinou que a clínica de radiologia tem que emitir o laudo de todos os exames. Se não emitirmos, é uma infração ética. Sim. Então, por diversas regras de legislação, temos que ter a figura do dentista lá dentro, do radiologista, e é um profissional ligado diretamente ao consultório do dentista. Ele precisa estar em comunicação com o seu dentista, porque ele tem a imagem, o colega tem a clínica de consultório e precisamos conversar. E a gente está na era da comunicação. Verdade. A gente tem muitos meios de conversar hoje em dia e precisamos dessa conversa. Muitas vezes o dentista fica sozinho no consultório, a clínica de radiologia até então fazia o exame fisicamente falando e enviava e não tinha uma comunicação. Sim. Nós precisamos dessa comunicação. Tanto que em sala de aula hoje em dia, né, eu estou envolvido com pós-graduação há muitos anos, a gente fica o tempo todo. Você precisa conhecer o seu radiologista, Verdade. você precisa ter acesso à sua clínica, quem trabalha para você, trocar ideia. E hoje a gente, né, com a questão de e-mail, WhatsApp, plataformas, vários sites, várias formas de comunicação, e isso está muito viável. Sim, Até com então certeza. tinha que fisicamente o exame chegar lá, a pessoa te ligar, você tinha que ver, era uma comunicação difícil. Hoje não, a gente tem comunicação full time e viável, muito mas rápido. precisamos usá-la. Sim. Ainda vejo dificuldade de relação entre o profissional clínico, na sua especialidade, e nós de uma clínica de radiologia. Então precisamos integrar. Sim. Integrar. Essa é até uma questão que eu até trouxe para te perguntar, aproveitar e entrar nessa questão. Você ainda vê, então, uma distância entre o dentista clínico, né, no consultório, e o dentista radiologista? Ainda vejo. Ainda vejo até por uma questão de formação. O nosso aluno faz radiologia, a disciplina na graduação, no terceiro, quarto período. Ele faz uma disciplina um pouco mais técnica, pouco interpretativa. Algumas faculdades, mais para frente no curso, tem uma parte mais de interpretação. Algumas faculdades, nem equipamentos de extrabucal e tomografia tem hoje em dia. Verdade. Então, ainda tem uma deficiência de aprendizado. Então, muitos formam sem saber como pedir um exame radiográfico. Ele precisa aprender na graduação como faz uma receita médica, como faz um atestado e como solicitar um exame radiográfico, para ele poder ter as informações. Então, na minha prática diária de clínica, a gente recebe o pedido do exame e não vem nenhuma informação clínica. É verdade. Porque se vier a informação, eu mudo uma técnica, eu mudo uma incidência, eu amplio uma área de aquisição. Verdade. Isso eu falo muito com a tomografia hoje em dia. Você precisa saber me pedir o exame para eu saber te devolver uma resposta adequada. Então, assim, essa comunicação eu ainda acho que tem melhorado muito, mas a gente ainda precisa ampliar mais esses diálogos, essas conversas. Você até citou essa questão da indicação, né? Realmente, quando a gente sai da faculdade, você pega aquele papelzinho assim das clínicas e tem indicação, normalmente você deixa para lá, mas aí realmente tem essa importância, porque eu acho que também facilita o trabalho do radiologista, você vai Exatamente dizer melhor, e também vai ser mais preciso, porque fala, eu quero uma tomografia só de hemimandíbula, só que eu quero do dente 37, por exemplo. Vai facilitar a sua vida para ver se tem uma trinca na raiz. É mais preciso. Eu começo a dar um exemplo clássico. Eu quero a tomografia do dente 25. Eu quero a tomografia do dente 25 por uma questão periodontal, é uma forma de aquisição da imagem, da tomografia especificamente. Eu quero uma questão endodôntica, uma outra forma de conduta de aquisição da imagem. Eu quero uma questão de implantodontia, outra forma de aquisição, outra abordagem, outra interpretação do exame. Então, se eu não souber para que você quer aquele exame, eu não vou te dar a resposta adequada. Sim. Diferente de uma radiografia periapical, de uma radiografia panorâmica, que são exames fixos, vamos dizer assim. Aquele exame não tem forma de fazer muita coisa diferente. Mas a tomografia é extremamente personalizada. E aí eu gosto de falar também que a tomografia também não resolve tudo. Tem também aquela coisa de muitos colegas pedirem a tomografia para ter uma visão ampla e geral. Sim. Às vezes a radiografia panorâmica é melhor. Numa demanda específica, faz a tomografia. Sim. Então, na minha vivência do dia a dia, eu gostaria de conversar mais com os colegas. E eu tenho essa dificuldade. Muitos
recebem bem esse retorno da gente, esse Feedback, pedido, esse feedback. Alguns não, mas aí é de cada um. E também entendo que a gente tem profissionais mais novos que estão mais interligados com a informática, com o Isso é mundo verdade. tecnológico. Nós temos profissionais mais antigos, né, com mais tempo de cadeira, de vida profissional, excelentes profissionais, que têm pouca manuseio Mas às vezes tem com a que ter uma informática, resistência. uma resistência com a informática. Louco. Então a gente está no meio do caminho. Aham. No meio do caminho, né? Dentro da nossa radiologia, São Paulo, grande centro, se fala muito isso. Ah, o dentista tem que receber o exame digital, ele tem que saber mexer. Tem, calma. Nós estamos num processo de Sim, transição. é um processo. A radiologia, gente, não tem 150 anos. Saiu do processamento químico manual para o processamento químico de máquina, está passando pelo processo digital, a gente está entrando com software. Calma. Tem que ter calma, Tem que ter exatamente. calma nesse processo. É uma curva de De aprendizado. aprendizado e que leva um tempo e que todos, daqui a 10, 15 anos, todos vão estar digitalizados, todos vão entender esses processos todos, vai ser viável, mas a gente tem que ter cuidado com esse manuseio. Sim, Uns preferem o exame físico, e nós temos que respeitar isso. verdade. Então a gente de clínica de radiologia está sempre se ajustando. E a gente, parece que não, mas a gente gosta de conversar com o dentista. Um quer um exame mais claro, o outro gosta de um exame mais denso, outro quer uma incidência assim, outro quer incidência. Ou seja, a gente precisa conversar. Sim. Esse tipo de conversa, igual você falou, só vai melhorar o tratamento do paciente, né? Não, o foco é esse. O foco é sempre esse. O foco é esse. Nós saímos da clínica de radiologia que fazia a radiografia e entregava, por um processo que nós temos hoje, que precisa de diálogo, para a gente poder conversar e ter o melhor do paciente. Então, muitos colegas precisam da informação daquela imagem e nós temos uma expertise, uma experiência, Sim. né? De enxergar exames, de enxergar o dia a dia. Né? Eu especificamente tenho 26 anos de radiologia, ou seja, a gente vai criando um know-how, uma experiência de Sim. vivência. Às vezes a gente não sabe o que é, mas aquilo não é. Aham. A gente não tem um diagnóstico detalhado. Então a gente procura ir atrás do profissional para trocar essa ideia. E isso é interessante para nós da radiologia, para o profissional clínico e principalmente para o paciente, para não ter uma conduta Não, com equivocada. Então, assim, até para os dentistas de consultório que estão ouvindo aí, aproveitem a oportunidade, porque é uma coisa que eu percebo desde que a Ana Flávia, minha esposa, começou a fazer radiologia, é que realmente os radiologistas, eles têm essa vontade mesmo de, vamos bater um papo aqui com o clínico para a gente saber, para eles entenderem o mundo da radiologia e saber fazer o pedido, né? E até entrando um pouquinho na parte que você falou, na parte da infração ética, em relação aos laudos, né? A gente sabe que é obrigatório qualquer exame ter o laudo. Então, eu sempre falo o seguinte, tem clínica que não emite o laudo, você tem que pedir o laudo. A primeira via é sempre você pedir, né? Então, solicita, a clínica eu acho que vai te disponibilizar. Mas se ela não disponibilizar, aí já cabe você correr atrás, às vezes até do conselho, né? Para falar. Mas eu imagino que hoje nenhuma clínica faz isso. Ainda faz. Assim, de não emitir o laudo, mesmo pedindo? Pedindo, não há necessidade de pedir. Exatamente. É uma obrigação da clínica já era de radiologia. Para chegar... Não há necessidade de pedir. Eu gosto de deixar isso claro, porque não há necessidade de pedir, deveria vir. Não é para cobrar mais caro. Com certeza, porque não é para cobrar obrigatório. mais caro, porque é obrigatório. Então, o valor do exame é X. Aquele exame compreende o exame físico, o digital e compreende o laudo. Isso aí. Então, aquele processo, você não é obrigado a entregar no consultório do seu colega, do seu dentista. Isso não é obrigação legal. Mas fazer o laudo, sim, interpretação, sim. E é de bom praxe, também de bom tom, o colega aceitar. Eu recebo, na minha prática, alguns dentistas com essa fala, não precisa de emitir o laudo, não. Não é questão de não precisar, é uma questão de obrigação. Obrigação, exatamente. Então a gente precisa fazer. Você tem o direito de não querer olhar, não querer ver, alguma coisa desse tipo. Mas eu acho que é muito importante, porque às vezes se confunde anatomia com a patologia, anatomia com uma questão de técnica, anatomia ou patologia com uma questão que é mais séria. Então, assim, a gente tem esse dia a dia de clínica de várias situações diferentes. Sim. Então, assim, o exame tem que ser emitido com laudo. Mas também entendo o lado da clínica de radiologia, que tem exames, por exemplo, de convênios,
que são valores irrisórios, que não são reajustados há anos. É verdade. E tem um custo para se fazer o laudo. Com certeza. Tem um custo de tempo, de informação, não é só fazer a radiografia. Então, eu entendo também que a clínica de radiologia não vai conseguir fazer de todos. Então, é uma situação difícil mesmo. Não, aí que eu penso que entra a parte até do conselho e até falando um pouco nessas questões aí da luta pelo dentista mesmo, porque é até uma pergunta que eu vou até te falar. Na sua visão, o radiologista é valorizado como deveria? Porque, assim, na minha visão, como dentista, eu vejo que a odontologia, dentro de clínicas populares, que a gente diz, né, que esse nome ficou até pejorativo, né, devido a algumas clínicas, mas nas clínicas populares, no próprio setor público, o dentista, para mim, é desvalorizado. E como você vê isso na radiologia? Tem uma questão aí que os colegas, de um modo geral, eles desconhecem o que a gente faz. Uhum. Porque o clínico geral, de modo geral, é consultório, é cadeira, é paciente com boca aberta. Sim. Clinicamente falando, é a visão da grande maioria. Poucos têm uma visão dos bastidores de diagnóstico. Exato. E se você não faz um diagnóstico correto, você não vai fazer um tratamento correto. Então, eu trabalho esses anos todos e vejo de tudo um pouco. Hoje, quando eu falo olha, que eu trabalho no computador, fazendo laudo no computador, mas você não é dentista? Sou, mas trabalho com diagnóstico. E isso é pouco valorizado. É verdade. Pouco conhecido. A gente tem que ficar fazendo um exercício mental para explicar às pessoas, tipo assim, eu e a Ana Flávia, casal dentista, eu atendo consultório, a Ana Flávia, mas como é que você trabalha como dentista no computador? Aí você tem que ficar explicando, titim, o que Imagina isso há 30 anos. Imagina. Eu explicar para minha família que eu ia fazer radiologia e que eu não ia extrair um dente. Você não trata de dente? Escutei isso uma vida inteira. Mas você não é dentista? Sou, mas você não trata de dente? Não. O que você trabalha? Eu trabalho com diagnóstico. Aí fala assim, então você só faz laudo? Só faz laudo? Dependendo do laudo, eu gasto 1 hora fazendo. É verdade. 1 hora fazendo, montando e fazendo laudo, às vezes até mais. Então, tipo, é por desconhecimento, por a gente também, às vezes, não mostrar o que a gente faz, é por, às vezes, a gente também não ter clareza do que está fazendo, pelo dia a dia só mandar radiografia. Então, é um combo de coisas. Não tem um vilão e um mocinho. São várias situações que vão levando para esse desconhecimento. E a gente, naturalmente, desconhece a complexidade do dia a dia do outro. Então, verdade. Quando a gente faz o laudo, a gente está prestando atenção na anatomia, na patologia, na radiologia. E é para agregar, o próprio exame diz, é complementar a sua atitude. E tem profissionais que respeitam muito e querem muito e valorizam muito e ligam para a gente conversar o tempo todo. Desde também que o radiologista se mostre aberto. Verdade. Se o radiologista da minha clínica não se mostrar aberto, não se mostrar parceiro, fica uma relação comercial. Eu te mando a radiografia, você faz barato para o meu paciente, eu te mando a radiografia e fica por isso mesmo. E aí quem está sofrendo as consequências disso? O paciente, sempre. O paciente. Então tem que ter o interesse do clínico, eu falo clínico, que está no consultório, especialista, o que for, e a gente da radiologia. É uma relação de troca. Sim. Porque eles vão ficar sempre achando ruim. Tem casos que são básicos, triviais, simples. Tem casos que são complexos. Sim. Os casos complexos, nós da radiologia temos essa rotina, pegar o telefone e ligar para o colega. Olha, atende-se essa questão porque é preocupante. Sim. Além de escrever no laudo, botar para o paciente ter a imagem, a gente faz uma ligação. Agora, o dentista tem que saber com quem que ele trabalha, quem que é o parceiro dele. Verdade. Quem que é o parceiro que está ajudando ele nos diagnósticos, em quem que ele confia. Ele quer somente uma radiografia e ele se vira com aquilo, ou ele quer alguém para ajudar a pensar? Então, é uma via de mão dupla, de querer estar junto. Sim, e eu fico pensando também em questões assim, porque com a expansão do mercado em todas as áreas, né, a gente se vê também uma expansão de clínicas radiológicas abrindo, e muitas das vezes isso é muito importante ter, que vai abrindo vários lugares, vai gerando a concorrência, vai melhorando valores e tal. Isso é ótimo. Isso é ótimo. Porém, eu acho que dependendo do caso, pode acontecer da qualidade começar a deixar de lado, porque aí começam a ter laudos genéricos. Eu imagino, tá? Porque você que é especialista aqui. Mas eu imagino que fica laudos genéricos, então não fica... É lógico que, pelo que eu vejo lá
que a Ana Flávia faz, você precisa ter ali um código ali para você já vir uma frase para poder ajudar a agilizar o seu processo de montagem, mas acaba que tem alguns lugares que você vê que os laudos são iguais para tudo. E aí que entra um detalhe também. Não perdeu aquele, como que se diz, aquele laudo mais preciso de um profissional que você... Não, eu quero dessa forma. Algo pessoal. Na verdade, aí falando um pouquinho da especialização de radiologia, a gente procura trabalhar assim. A gente tem mecanismo de agilizar o processo de confecção do laudo, né? A famosa inteligência artificial aí está aí para melhorar muita coisa disso. Mas a interpretação, o conhecimento é seu. Exato. Então, apesar de ter uma frase pronta, coisas prontas, tem que saber onde colocá-la. Exato. Como escrevê-la. Então, a gente tem referências. Então, tem coisas que a gente tem referência, tem coisas que a gente tem que fazer. Não vai substituir o radiologista. A inteligência artificial... É isso que eu ia até te perguntar. Não vai substituir o radiologista, não vai substituir o ser humano. A inteligência natural. Nossa, o nosso conhecimento não vai substituir. Então, a gente tem que saber como utilizar essa coisa. Ah, agora o sistema é informatizado. Não é para todos. Né? Eu costumo dizer muito isso. Aquilo que serve para tudo, no final, não serve para nada. A tomografia é um excelente método, desde que ela seja bem indicada. Sim. O laudo é um excelente coadjuvante no exame, mas ele tem que ser bem feito, tem que ser interpretado. Não pode ser uma regra fixa, uma coisa única. Essa coisa padronizada, nós não somos padronizados. Sim. Por isso que cada vez mais o laudo melhor vai ser aquele laudo que o colega radiologista receba uma informação clínica. Eu sou dentista, fiz só uma formação em radiologia, e eu consigo entender, montar um laudo, fazer um laudo de acordo com o que você precisa saber para fazer os seus procedimentos. Eu não sei fazer o seu procedimento. Sim. Eu não executo ele, mas eu Você tenho tem entendimento da sua necessidade. Por isso que às vezes eu pergunto para o colega dentista, isso aqui é importante para você? Isso aqui faz diferença? Faz. Ah, então se faz. Falando de tomografia, coisa mais personalizada, né, de uma montagem específica. Então eu acho que tudo versa em cima da comunicação. Verdade. Da comunicação. Falta esse processo de comunicação. Eu vejo muitos colegas falando de clínica, de radiologia, e me perguntam, se eu tivesse que ter sócio, acho que eu teria mais uns 30. Porque toda hora vem um me perguntando, não, vamos montar uma clínica de radiologia? Eu assim, gente, a pessoa não tem noção do que é uma clínica de radiologia. De diagnóstico. Ah, não, porque eu quero comprar o aparelho tal, panorâmico tal, aparelho tal. A pessoa não sabe nem o que está comprando. E acha que a clínica de radiologia é somente o equipamento. Vai muito mais além disso. Sim, você já teve uma clínica, certo? Eu acho que você vai poder falar melhor para a gente em questões até da concorrência entre as clínicas de radiologia. Isso mudou muito a forma de trabalhar? Ou não mudou? Foi benéfico, não foi benéfico? Essas tecnologias vão sempre aprimorando, melhorando, vão crescendo, a gente vai adaptando, vai se ajustando. É uma frase clássica, aquilo que é bom e barato não vai te atender. Aquilo que é caro e inviável de se pagar também não vai ser bom. Tem que ter uma relação custo-benefício. Então, algumas pessoas enxergam que é só fazer a radiografia. Alguns radiologistas acham que é só fazer a radiografia. Então, as clínicas de radiologia não são emissores de exame somente, é de interpretação. Então, falta essa coisa junto. Então, há uma concorrência, assim, a partir do momento que você não faz o que manda a lei, o que deveria ser feito. Então, aquele barato vai ficar te devendo alguma informação. E a informação pode ser relevante para o seu tratamento, para o seu paciente. Sim. É importante você ter um exame com custo razoável, viável, mas que ele te atenda na sua necessidade. Isso é que é importante. Verdade. O que eu percebo nisso também? Tem outro cafezinho quente? Tem, com certeza. Vamos pegar ali para você. Faz favor. Aqui. O que eu estava pensando também, Simone, em relação, assim, à própria odontologia em si, eu sempre bato muito na tecla nisso. Ela tem umas desvalorizações através do próprio dentista. Porque pelo código de ética, mais uma vez citando ele, dentista ele não deve fazer nenhum procedimento, ou anamnese, ou primeira consulta, sem cobrar. Isso já é previsto no código de ética. Isso, então a gente já começou a desvalorizar a profissão a partir do momento que um dentista começou a não cobrar a consulta e se criou uma cultura de que o dentista não se cobra consulta de anamnese. Certo?
E aí na radiologia eu também começo a perceber que acontece isso pelo fato que você falou, da desvalorização até dos próprios dentistas. Vamos mais barato, mais barato, mais barato, mais barato, vai barateando e fica cortando por baixo. Mas na realidade, igual você falou, eu preciso de um exame. Vamos levar para a parte clínica. Se eu for fazer uma extração de um terceiro molar incluso, por exemplo, e aí deu uma parestesia que não é transitória, né? A pessoa ficou com parestesia porque rompeu o nervo. Aí eu vou pra frente do juiz lá. Aí o juiz vai falar pra mim: não, mas eu falo, eu pedi todos os exames, não sei o quê. Aí ele vai olhar: ué, mas cadê a tomografia? Porque tem o perito, né? Ah, eu não pedi porque era caro. Mas aí o juiz fala o seguinte: mas você deveria ter pedido o que tem de mais atual na odontologia para te auxiliar a tratar o paciente. Ou seja, eu já vou tomar um processo por negligência de um que eu poderia ter pedido no exame de imagem, que o barato saiu caro, o caro saiu barato. Isso tem melhorado bastante. Quando eu comecei com tomografia em 2010, nós fazíamos tomografia, por exemplo, de problemas. Hoje a gente faz de diagnóstico, graças a Deus. Que bom. Que bom. Então a gente tem essa questão. E a gente precisa entender que todo exame tem seu custo operacional. Né? Então tem o seu custo operacional de infraestrutura, de logística, de conhecimento. Eu costumo dizer em sala de aula que eu comecei a fazer odontologia a partir do momento que eu fui alfabetizada. Eu nem sabia que eu queria odontologia, que nem que eu faria. Mas a partir do momento que eu aprendi a ler e escrever, eu já estou me formando em alguma profissão, Sim, caso a gente tenha. Com certeza. Né? Então, assim, é importante, eu tenho todo um investimento de formação. E isso é o diferencial. O profissional, ele não é a radiografia. Eu não sou a radiografia que eu processo lá. Uhum. Eu sou o meu conhecimento. Você, enquanto cirurgião, você não é o material que você coloca no dente, nem a anestesia que você anestesia. Você é o que você faz com aqueles processos, utilizando aqueles meios que são necessários. Então, é você a sua formação, é você o seu conhecimento. Isso é importante. E isso é difícil em todas as áreas. Sim. Se você pegar qualquer outra área, tem essas questões também, essas dificuldades. Eu acho que a gente está na área de saúde, a gente precisa se tornar ético, responsável e saber o que a gente está fazendo. É verdade. Não focar só na questão financeira. O que eu estou fazendo para auxiliar meu profissional, fazer o melhor diagnóstico para o meu melhor paciente, para que meu trabalho seja respeitoso, respeite as profissões, respeite as pessoas. Ou seja, isso é uma questão ética, é uma questão de conduta, de vida, de responsabilidade com o que você está fazendo. É então, essas conversas aqui são ótimas, porque a gente pode expor um pouquinho mais desse dia a dia nosso. Né? Não é só uma questão técnica, é uma questão de conduta de vida. Exatamente. Então, antes de se tornar lei o laudo, a nossa clínica já fazia. Por uma questão de conduta, por uma questão de responsabilidade, por uma questão de respeito à radiologia. E a gente trabalha isso com os nossos alunos na pós-graduação. Sim. É sua responsabilidade. Você é corresponsável com aquele procedimento. Verdade. A gente já tem jurisprudência com isso, do profissional não solicitar o exame mais novo, mais adequado para um paciente e ter problemas, intercorrências. Vamos ter intercorrências sempre. Em qualquer procedimento, até a gente da radiologia. Verdade. Intercorrências vão acontecer, só que a gente tem que estar preparado, organizado, ciente para as intercorrências. Exato. Então, ou seja, saber onde é o seu limite. Isso é difícil. Em qualquer profissão isso é difícil. Mas nós já temos, juridicamente, no país, condenações, questões. Se você conversar com um profissional da odontologia legal, dentista da odontologia legal, você fica assustado com a quantidade de coisa que tem. Por conta de que já temos precedentes e jurisprudência de que você não tomou a conduta correta. E você vai ser responsabilizado tanto quanto o profissional que executou aquele serviço. E eu acho que é muito sério. Responsabilidade é muito sério. Sim, às vezes é muito fácil abrir uma clínica de radiologia. Eu compro um aparelho. Quantos eu conheço que compram um equipamento? 200, 300, 400, 500 mil? Depois vai entender o que vai fazer com aquilo. Como que monta aquilo. Aí começa a ter os equipamentos periféricos que precisam de uma clínica de radiologia. Sim. Eu costumo dizer que o menor dos problemas é você comprar um aparelho. Porque você compra um aparelho de 300, 400, 500 mil, que é um tomógrafo hoje, tomografia, faz 3D, faz 2D, ele vai se pagar.
Agora, e o funcionamento da sua clínica? O gerenciamento daquilo? Isso precisa ser pensado. Não, com certeza. Você até falou a questão da odontologia legal aí, é algo também que tá crescendo, né, no nosso país, porque por conta os aumentos dos processos também que tem tido na área da saúde. Se eu não me engano, eu posso até falar o dado errado, mas o corretor que veio aqui uma vez, ele falou, acho que a cada 4 minutos, um profissional da saúde é processado no Brasil, seja médico e dentista. E aí eu penso o seguinte, o paciente vai fazer um protocolo, por exemplo, implante protocolo, vai pagar lá 10, 14 mil reais. Você acha que ele vai se importar de você pedir uma tomografia de 250 reais para melhor traçado, para tal, e vai ser um respaldo para mim como dentista e também para o paciente? Ele não vai ligar. Agora, o problema é se você não pedir para tentar economizar e lá na frente vai falar assim, por que você não me pediu? Por isso que eu falo, o juiz também vai falar, porque perante a lei, o paciente que é o leigo da situação, ele não tem obrigação de nada não, você como profissional. Não, hoje já é incabível você fazer implantodontia sem tomografia. Quem está fazendo está assumindo um risco sério e os pacientes estão mais esclarecidos. Sim. A gente tem paciente hoje em dia que tem acesso à informação, né? A gente é regido pelo Código do Consumidor, a gente tem as legislações odontológicas, a gente tem a legislação civil, tem tudo. Sim. Então a gente tem que seguir todas essas questões. Você entender que naquele caso não precisa por uma questão odontológica, tudo bem. Não, esse aqui eu resolvo, esse é um caso simples e tal. Agora, por questões financeiras, não é uma boa escolha. Sim, com não certeza. é uma boa atitude, você não tem respaldo. Na hora que der um problema, tomara que não dê, mas tomara. A gente sabe que dá intercorrências acontecem, é inerente à profissão. Nós temos que ter respaldo. Olha, eu tinha tomografia, eu tinha fotografia, nós conversamos, tem o documento, o paciente foi orientado. Excelente, você está ali seguro do que você está fazendo. Eu já acompanhei alguns casos que o colega dentista não sabia nem qual que é o dente que tinha extraído. Não tinha uma ficha clínica, não tinha uma anamnese. E aí não tem... A coisa tomou uma dimensão e não cabia... Teve que negociar valores porque numa forma dessa não cabe nem defesa, né? O cara... Hoje em dia eu vejo assim, não tem mais... Não tem muito tanta desculpa mais em questão de pedir exame, né? Até porque, aí você vai também saber me falar melhor, a questão da emissão da radiação ali é muito menor hoje. Não sei, essas questões de radiação... Que o paciente tem medo, né, de tirar... uma panorâmica 2 vezes no ano. Não. Né? A radiação ionizante hoje é um assunto que não se discute nos meios científicos nessa proporção. É mais para quem está operacional. Eu, radiologista, executando o exame, o técnico em radiologia e o TSB executando, do que em si o paciente. Os aparelhos são digitais, eles têm doses de radiação menores. Nós saímos do filme químico para um sensor, onde a dose de radiação é menos da metade em cada exame. Então, na literatura isso é claro. Não há exame de diagnóstico, tomografia, radiografia, nem médica, nem odontológica, passível de causar problema de saúde para um paciente. Eu posso fazer 5 tomografias no ano. Não é adequado, porque às vezes não há necessidade. Mas se fizer, não vai desencadear doença nenhuma. Pode fazer radiografia numa paciente grávida? Pode. Só colocar os meios corretos de proteção. Vai afetar o feto? Não vai afetar. Mas aí eu fico brincando assim, o emocional da mãe tem condições de segurar uma situação dessa? Se o emocional da mãe não está legal, se ela está envolvida, e mãe é mãe, a gente não se discute com essa questão, brinco com isso, é melhor não fazer. Não por uma questão da radiação em si, se isso for trazer um incômodo emocional para a mãe ou para o pai ou até para o paciente. Então, é a relação custo-benefício. Não tem exames hoje de tomografia, de radiologia, passíveis de causar problema. O problema é para nós que operamos aquilo, que ficamos 8 horas, 10 horas por dia dentro de uma clínica fazendo esse operacional. Como que eu estou agindo? Se eu mantenho a distância correta, se eu mantenho os respeitos aos princípios básicos de radiologia, muito bem sedimentados na odontologia, na medicina, na área de saúde, não tem porquê, não tem problema. Eu não vejo nenhum colega que trabalha 20, 30, 40 anos com radiologia diariamente, com problemas de saúde vinculados a essa questão.
Então, não conheço, né? Eu mesmo sou quase 30 anos dentro desse universo, não tenho questão nenhuma com isso, porque a gente tem critérios de monitoramento, a gente tem critérios de posicionamento, critérios de radioproteção do paciente, tem todo um ambiente. Então, a radiação não é um motivo para não fazer o exame. É muito o que acontece hoje pelo valor financeiro. Sim. Mas a relação custo-benefício não se compara. Você vai fazer um exame de 250, 300, 400 reais, que você tem uma série de informações que o exame bidimensional não vai ter. Vai dar. Que não vai te dar a informação que você precisa. Ah, mas eu vou correr, você corre o risco, mas aí o risco é você que está correndo. Verdade. Tenha ciência disso. Então é tudo muito delicado de ser conversado. Não tem aquela coisa que vai ser barato, que vai ser bom. Sim. Você tem que ter a relação com os benefícios. Um médico, ele não faz procedimentos sem exames. Exatamente. De imagem ou outro exame qualquer. Ele não solicita um exame de imagem sem falar o objetivo. Eu sei porque quando eu comecei na radiologia com a parte 3D, eu comecei dentro de uma clínica de radiologia médica em Juiz de Fora, que me convidou para fazer os processos lá, porque não tinha tomografia Cone-Beam, era tomografia Fan-Beam, médica. E eu ia lá fazer os exames. Os exames vinham escritos, eles faziam, respeitando as coisas corretas. O protocolo é esse, tinha protocolo. Legal. Então é uma conduta que a medicina já faz. Que é tentar dando a formação, porque às vezes deixa a gente na odontologia a desejar. Está melhorando muito. Mas dá para melhorar mais. Com certeza. Agora, como eu vendi a clínica e trabalho à distância, eu faço laudo para várias clínicas. E eu recebo pedido, o exame. O que o dentista quer com esse paciente? Não estou entendendo. A aquisição foi feita incorreta, o pedido foi feito incorreto. Chega até o ponto de eu receber o exame de maxila, mas o dentista queria a mandíbula. E ele escreveu maxila no pedido. Por isso que eu falo, vamos conversar com o nosso paciente ali, tirar alguma informação. Então, a gente precisa ter esse acesso. Porque quando eu recebo um pedido desse, se eu tenho liberdade com o meu indicador, olha, colega, você pediu um exame aqui de maxila, é isso mesmo, não estou vendo uma demanda. Nossa, que bom que você me ligou, que você confirmou, não, marquei errado. Pô, tá dentro de casa, tá? Estamos entre nós. Sim. Mas também tem que ter esse interesse do radiologista da clínica e tem que ter receptividade do colega. Então, a gente precisa comunicar, conversar mais. É verdade. E também, igual você falou aí, que tem melhorado, mas dá para melhorar mais. Então, muito. Então, a base, né, do dentista, que é a faculdade, né, ela precisa ser mais incisiva nessas questões também. Eu acho que dali dentro da formação já tem que começar. Tem que começar porque tem que sair dali com essa cultura já. A gente vive essas questões tecnológicas atuais dos exames para orientar. Nós temos faculdade de odontologia que o professor da cadeira de radiologia não é radiologista. Então, isso chama uma deficiência grave. Ele não está no universo da radiologia, ele não está no universo da radiologia para entender esses processos, para poder explicar e contextualizar o aluno também. Ele, na graduação, ele faz as radiografias voltadas para o consultório. Tanto que o dentista pode ter seu aparelho intrabucal, aliás, ele pode ter qualquer aparelho, desde que ele saiba utilizar e fazer os processos corretos. Não tem problema nenhum. Então, assim, ele aprende a fazer ali a necessidade dele, do tratamento dele, do consultório dele. Ele não tem uma vivência de uma clínica de radiologia, ele não tem esse contexto. Sim. E, às vezes, o professor também não tem. Então, a gente tem algumas deficiências, mas eu acho que a gente está cada vez caminhando melhor, a gente tem mais tecnologia, os cursos de pós-graduação têm os módulos de radiologia. Aqui em Juiz de Fora, eu costumo dizer que aqui em Juiz de Fora a gente tem uma radiologia muito diferenciada, muito boa. A gente tem clínicas de radiologia onde os profissionais envolvidos com a radiologia são radiologistas, estão dentro das suas clínicas. Sim. Então, nós temos um nível de radiologia em Juiz de Fora muito bom, desse tipo de situação. Coisa que a gente não vê em outros lugares, outras cidades do interior, outras questões. Então, a gente tem um nível, um patamar bom de radiologia. Agora, às vezes, há pouco diálogo entre a academia e o mercado aqui fora. Verdade. Alguns alunos, alguns graduandos saem da graduação sem saber qual é a especialidade da radiologia, nunca entrou numa clínica de radiologia, não sabe daquele universo. O que eu sempre fiz, sempre que eu tive a clínica, que estava no magistério da graduação, sempre levei aluno. Levou o aluno para conhecer. Para conhecer, convidava. Eu convido em sala de aula de pós-graduação. Gente, passa lá.
Passa um dia, uma tarde com a gente, entende como é que é o procedimento, entende como é que é a nossa rotina, entende como é que... Pra você entender o outro lado da coisa. Sim. Eu tinha uma profissional, que foi minha professora na graduação, os pacientes dela eram ótimos, odontopediatra. E ela, sempre que o paciente dela chegava lá, um paciente ótimo, porque ela explicava para a criança, olha, Legal. você vai falar radiografia, vai fazer assim, vai abrir a boca assim, vai rodar em volta de você, vai fazer não sei o quê. As crianças dela eram ótimas. Legal. A gente não tinha problema com as crianças dela, porque as crianças já vinham devidamente orientados, os pais orientados, e era diferente. Às vezes a gente não tem essa questão de orientação, mas por quê? O profissional tem que saber como é que é uma vivência de clínica de radiologia. Então, eu tenho certeza que as clínicas de radiologia abrem esse espaço para o colega ir lá conhecer. Eu conheço todos de Juiz de Fora e a gente tem essa abertura. As clínicas têm essa abertura. Isso é importante. Basta também o dentista querer conhecer. Querer conhecer. Conhecer mais esse lado. Aí eu queria até te perguntar, que você citou dos equipamentos que o dentista pode ter. Aí vai da sua opinião e o de que você também já viu na literatura. Hoje nós temos os raio-x, né, raio-x portáteis, né, que são assim muito legais, mas você acha que tem um perigo por trás dele pela forma que é utilizado e não pelo equipamento, mas a forma que é utilizado de forma indevida? Porque pelo que eu pesquisei, é obrigatório no caso ter um tripé. Só que ninguém no consultório tem tripé. Nem o aparelho é vendido com tripé. Com tripé. Nós temos uma questão muito séria aí. A gente sabe que os equipamentos hoje em dia emitem muito pouca radiação, né? Então a gente sabe que os aparelhos são mais controlados, eles são mais organizados, eles são melhores do que a gente tem as histórias antigas aí de coisas antigas. Então a gente está com bons equipamentos hoje em dia, mas ainda assim, pela nossa legislação, a RDC 220, a gente não pode segurar um aparelho de raio-x como um aparelho portátil. Ele pode existir? Pode. Eu trabalho aqui, em Juiz de Fora, eu trabalho em Bicas, eu trabalho em Três Rios, eu trabalho em Petrópolis, eu trabalho onde eu quiser. Eu coloco aquele equipamento no meu carro, ele não está emitindo radiação, ele só emite na hora que ele é ligado, de fato, e acionado. Ele pode estar ligado, mas ele não está acionado, ele não está emitindo radiação. Há muitos mitos com a radiação, muito mito. E eu transporto aquele aparelho para lá e para cá. O que não era viável com aparelho de pé, com aparelho de parede, com aparelho de teto, que a gente tem vários modelos de equipamentos intrabucais que acompanham o dentista no consultório. Então, o portátil, ele é portátil. O nome dele já diz. Só que ele tem que ser usado com tripé. Por quê? Você tem que se afastar 1,80 m de distância do emissor do raio. Isso não mudou na legislação, isso não mudou no espectro da radiação ionizante. Por isso que eu falo, o profissional que vai utilizá-lo, para o paciente não interessa essa questão, mas para quem vai utilizá-lo, vamos dizer hoje o endodontista, que trabalha muito com radiação no seu consultório, o implantodontista, que é também transcirúrgico ali, precisa fazer, dentro do seu consultório, que ele coloca o avental de chumbo nele. Além do paciente, nele, porque está segurando aqui. Aquele aparelho é menos potente, no sentido de tem que ter mais tempo de exposição. Ele tem a chance de tremer um pouco mais. Então, as repetições acontecem mais vezes. Cada vez que você repete mais, você toma mais dose de radiação. Você está com a mão ali, na ampola. Aquele visorzinho que tem, teoricamente, uma proteção. Não é um visor, não é um vidro pumbrífero, porque se fosse um vidro pumbrífero, teria que ter mais largura e você não aguentaria o peso, porque ele ali é um acrílico. Um acrílico não tem chumbo, tá? Porque tem vidro próprio. Então, aquilo ali pode ser utilizado, mas com critério. Eu, particularmente, Simone, não trabalharia 5, 10, 15, 20 anos segurando aquilo, fazendo a radiografia sem uma proteção. Então, aquilo tá ainda em estudos, na prática está entrando, o mercado está absorvendo, a legislação vai acabar aceitando, por pressão de mercado, de lobby mesmo, mas se eu fosse o dentista, teria cuidado. Vamos usá-lo? Vamos. Tenha 2 avental de chumbo no seu consultório. Um você é obrigado a colocar no paciente e um coloca em você. Você está protegendo as suas áreas radiosensíveis, que a gente chama. Então, ou seja, ter critério para usar. Tem que ter critério.
Eu deixo até claro aqui que, igual você falou, o problema não é o equipamento é até excelente, muito bem desenvolvido, mas a forma que você utiliza ele. Aliás, A diferença é tudo tudo é na isso. odontologia também é assim. Tudo é assim. Tudo que você manipula ali, por exemplo, você vai fazer alguma coisa na boca do paciente, vai utilizar um material que você precisa saber manipular ele. Então a questão não é o problema não é o equipamento. Então é o dentista pensar, pô, eu quero o melhor para minha saúde também. Então o melhor é ter um tripé, com a distância, com disparador, que eu vi que também tem como você comprar o disparador. Tem disparador. Ou então um avental de chumbo, mas aí tem a mão também, né? Então aí a pessoa que vai ver o que ela acha melhor. Na verdade, a mão são tecidos mais que chamam de radioresistentes. Não é o ideal. Mas o perfeito seria você ter o tripé, botar e se afastar e fazer o disparo. E quando você vai para outro lugar, você leva o palito de raio-x, leva o seu tripé, leva tudo e mantém a sua distância. Porque a ideia, igual você falou, de ser portátil é para você conseguir transportá-lo. Não significa que ele ser... Porque um aparelho de pé, raio-x de pé, você não consegue. Ele é muito pesado, o pé é muito pesado, propositalmente, para ele não ceder, não balançar durante o seu manuseio. É igual o nosso de clínica de radiologia, que o ideal para nós é um aparelho pregado na parede. Sim. Não é em qualquer parede. Verdade. O parafuso atravessa a parede. Nós temos uma placa de aço ali para poder segurar. Então, tudo tem regra e critério. Eu costumo dizer isso para os alunos. Gente, tudo tem regra e critério. Se você começar a burlar, tentar dar um jeitinho isso vai dar errado. Uma hora vai dar errado. Hoje dá certo, amanhã dá certo. No terceiro dia não vai dar mais. Então, você quer ter solidez, trabalhar bem, fazer... Siga as regras, siga as normas, siga os critérios. Ninguém perde por fazer direito. Exatamente. Por fazer direito. Ah, mas isso tudo custa caro. Valorize o seu trabalho, cobre por ele, respeite os processos. Isso aí. Aquilo tudo que é muito fácil, né, vai dar errado. Porque não se sustenta ao longo do tempo. Sim. Não se sustenta. Então você tem que fazer o melhor possível sempre. Ainda assim vamos ter problema. É inerente. Mas aí você tem que seguir uma solidez. Né? Eu trabalho com os alunos fazendo laudo. A gente sempre fala assim, olha, fez o laudo, confere tudo. Reveja. Eu sempre brinco, você está falando ausência dentária e dente com restauração. Confere depois o que você escreveu. Sim. Não se pode assistir um podcast recentemente, aí, uma live, uma coisa assim, que o colega faz 70 exames em 1 hora, 2 horas, 3 horas. Na verdade, ele não faz, né? Isso é desumano. Isso não tem condições de fazer, de ser feito. Não estou falando laudo de radiografia panorâmica, que é mais simples, não. De tomografia. Sim. Aí tem lugares, por exemplo, em grandes centros, que as pessoas montam, pessoas que eu falo sem ser da odontologia, sem ser um SB, sem ser um TSB, sem ser ninguém, montam o template. Depois o dentista vem laudar aquele exame pronto. Vai usar pelo volume. Então, assim, é difícil. São os processos que você vai abreviando e que lá na frente vai dar um problema. E, às vezes, o nosso colega indicador não está tão preparado para ler um exame dessa forma. Sim. E aí ele vai deixar passar um detalhe que não foi importante. Então, é tudo uma engrenagem. É tudo uma engrenagem. Então, não adianta só você ter equipamento, você tem que saber operá-lo. Não adianta só também você fazer a imagem e não saber interpretá-la. Também não adianta você também só interpretar a imagem e não ter um acesso ao colega dentista para trocar uma informação. Então é tudo uma sequência que é preciso ser respeitada. Em qualquer processo, estou falando aqui da radiologia odontológica, mas se conversarmos com um engenheiro, um advogado, a mesma coisa. Área, é uma engrenagem. É uma engrenagem que precisa funcionar bem. Né? Eu vejo assim, pela pressão do próprio mercado de aumentar, aumenta a demanda, mas eles querem entregar cada vez mais rápido. E aí acaba espremendo algumas partes que não deveriam, né? Então, por exemplo, aí sempre sobra, por um lado, pro radiologista que às vezes também aceita, né? Porque você não é obrigado a aceitar tudo. Mas aceita fazer laudos com valores irrisórios, assim, que não faz sentido na minha cabeça. Vou te contar um caso de uma coisa que eu vivenciei de uma clínica que eu faço laudo para fora, para Blumenau. E aconteceu isso. A dentista de lá faz o laudo, faz as aquisições, manda para mim, eu tenho um prazo de 3 dias para entregar o exame e tal. E ela me disse, Simone, você pode fazer um laudo agora? O que é agora para você? Agora é agora. Aí ela falou, mas como assim? Foi isso, o paciente foi para a clínica
E o profissional anestesiou o paciente para fazer implantodontia. Anestesiou o paciente. Aí o profissional resolveu, naquele momento, então, olhar o exame do paciente, a tomografia. Quando ele pediu a tomografia do paciente, o paciente não tinha feito, porque ninguém havia pedido. Aí o que aconteceu? O paciente saiu da clínica anestesiado, onde ia fazer a cirurgia do implante, foi na clínica de radiologia, não sei se é perto, se é longe, mas acredito que tenha sido perto, porque foi rápido o processo. Fez a tomografia, eu tive que fazer aquele laudo agora. O agora era agora. Para aproveitar o tempo da anestesia. Para poder voltar o exame tudo online, né? A gente tem essa facilidade da internet, tudo online, para poder fazer lá. Olha a sequência de coisas erradas. Sim. Inclusive minha, que fiz um laudo agora do agora. A chance de eu também cometer algum equívoco é grande. É grande. Ou seja, o profissional anestesiou um paciente, ele não tinha visto o exame antes, foi ver na hora, com o paciente já anestesiado, ou seja, enquanto está pegando a anestesia, eu olho o exame, aí não tinha o exame pronto, o paciente saiu da cadeira, foi lá fazer a tomografia. Então, entende que a chance dessas coisas dar errado é muito grande. Até eu como laudadora. Se eu tenho um problema na internet, se eu tenho um problema de comunicação, acaba uma luz, eu não tenho como fazer o exame. E posso ter cometido o erro também de não ter enxergado uma bifurcação do canal da mandíbula, porque era um caso inferior, né? Talvez eu não tenha ter visto um detalhe na bifurcação de um canal, eu não ter visto uma alteração de densidade, eu não ter visto uma irregularidade de uma cortical. Sim. Pode ter passado também. Essa sequência não vai ser legal. Não vai funcionar. Então, sequência de... enquanto a gente colocar o dinheiro, vamos dizer assim, em primeiro lugar, algumas coisas vão ficar prejudicadas. É verdade. E vai prejudicar a gente. Então a gente tem que ter planejamento, organização. Eu, para estar aqui hoje, eu deixei até sábado todos os meus exames que eu tinha que entregar hoje. Não eram poucos. Não tem nenhum pendente para eu sair daqui correndo, chegar em casa correndo, fazer correndo e não pensar para entregar hoje ainda. É planejamento. Das clínicas que eu faço para fora. Então, eu já passei por 3 situações de experiência de clínica que eu tive que moldar a clínica, ajustar a clínica, fazer uma consultoria para receber exames melhores. Porque lá na ponta também não faz exames adequados. Às vezes a profissional tem a clínica de radiologia, mas ele não está lá dentro 24 horas por dia. Não é o caso de grandes centros, igual alguns Juiz de Fora, mas cidades pequenas. Eu ter que me comunicar com o técnico e fazer uns manuais. Qual que é o seu aparelho? Ele faz isso? Não, ele faz isso. E eu ter que entender o aparelho da pessoa e fazer um roteiro. Estou acabando de fazer isso numa clínica do interior de Minas agora, que me procurou. E eu estou fazendo um trabalho de organização interna deles para fazerem melhores exames, para chegar a exame melhor para mim, para eu poder fazer melhor meu laudo. Eu estou qualificando aqueles processos todos para poder melhorar a minha. Exatamente. Porque senão eu não consigo fazer o que eu quero fazer, o que eu gosto de fazer, e o que eu sei fazer. Então, mas você cobra por essas consultorias? Dependendo do processo, trabalho. É trabalho. Mas dependendo do processo, não, eu preciso melhorar essa moça para poder melhorar o meu lado. E a dona da clínica falou comigo, nossa, eu fiquei agora até animada, porque você me explica as coisas, eu entendo, estou fazendo exame melhor, eu até dei uma animada com a minha clínica. Que ótimo. Isso é bom. A gente fica feliz com isso. Com certeza. Porque a gente está fazendo um trabalho legal e a pessoa tem bons equipamentos, mas eles não sabem operar. Verdade. Então não adianta, a gente brinca sempre, não adianta você ter uma Mercedes. Eu ia falar isso agora. Você tem uma Ferrari, mas não sabe pilotar. Não sabe pilotar. Então, às vezes você... E tem isso. Tem profissionais, tem clínicas de radiologia que tem o aparelho X800 Morita, que é o top de linha de mercado hoje em dia, né? E trabalha com software errado. Não trabalha com software nativo do equipamento. Mas aí você está perdendo qualidade do seu exame. Sim. Está subutilizando o seu equipamento. Então, assim, aí tem de tudo. Tem de tudo. E a gente vai... Quando a gente está dentro, e agora eu antes vivenciava só a minha clínica de radiologia. Sim. Né? Quando eu resolvi vender, e não foi por questões, deixar bem claro isso, da clínica, acho a clínica excelente. Eu vendi a clínica, eu fiz uma excelente parceria. Não foi por falta de... às vezes as pessoas perguntam, não estou doente, não foi por falta de dinheiro, não foi por nada. A clínica estava sadia, funcionando super bem. Mudança de vida minha.
mudança de vida. Resolvi mudar algumas coisas para o meu dia a dia. E eu sempre me achei muito mais acadêmica do que em si a parte de clínica, a parte comercial, empresarial. Uhum. Então, com 25 anos, eu cansei daquele processo, tranquilamente, fiz o processo todo de venda e continuo trabalhando para eles, prestando serviço para eles, uma relação super respeitosa e sadia, mas por causa de vida. Então, a clínica de radiologia é um bom investimento, é um bom negócio, financeiramente falando, dá resultado, desde que você esteja lá, que você se dedique, que se faça bem feito. Né? Lembrando também que é um caminho, né? É um caminho a ser traçado. Hoje o pessoal acha que não, vou comprar a clínica radiológica e vou começar a virar milionário em 2 meses. Eu devo receber, a cada 3 meses, 1 ou 2 contatos de colega, ex-aluno, alguém. Estou pensando em montar uma clínica de radiologia, qual aparelho que você acha que eu devo comprar? Eu quero saber, você já fez o estudo do seu público? Você já viu o que tem na sua cidade? Você já viu a sua concorrência? Qual que é o seu contexto? Falta plano de negócio. Então o negócio não é comprar o aparelho. Exato. Não é comprar o aparelho. É você entender do seu negócio, o que é. Porque se você chegar no mercado com equipamento que não seja adequado... Sim. Eu costumo dizer, não adianta você ter R$1 milhão. É verdade. Você não saber aplicar se você não souber aplicar, se você não puder fazer. Até aqui no Brasil a gente tem empresas nativas, nacionais aqui, por exemplo, a da Biatlântica, que já faz equipamentos de radiologia bem conceituados e que a pessoa tem que pesquisar para entender até como que ele funciona. Porque às vezes você vai vou comprar gosto de falar um Morita, mas não sabe usar o Morita. Aí você compra um Dabi, mas não sabe usar o software do Dabi. Então, aí você acaba falando tanto, né, que um equipamento é assim, assado, mas você não sabe usar ele. Como é que você vai ter certeza? Na verdade, você tem que estudar o assunto e não ir pela conversa da orientação comercial da coisa. Sim. Qual que é o seu mercado? O que você precisa? Eu fui num congresso, quando eu mudei o aparelho da clínica, eu fui num congresso em Fortaleza. Eu virei a chata dos estandes. Porque eu ia em todos os estandes e perguntava qual a quilovoltagem máxima de potência do aparelho. Ainda não tínhamos a tomografia. Qual que era a miliamperagem máxima, qual que é a área de aquisição. Eu fui em todos os estandes, perguntando aparelho por aparelho. E os vendedores falavam, mas o que você sabe? Eu quero saber, porque eu precisava para minha clínica um aparelho com mais penetração de raio, porque eu fazia muita radiografia de ATM. E aqui a parte petrólica do osso temporal, precisa de penetração. E esse aparelho aqui vai até 95 kVp, então é esse que eu preciso. Aí você sabia o que você precisava. E muitas vezes isso, tem que saber qual que é o seu negócio. Quando eu comprei o tomógrafo para a Odontoimagem, né, que nós tínhamos a clínica lá, eu não comprei um tomógrafo em 2 dias. Eu levei 6 meses. Para comprar, para pesquisar. Até porque é um investimento também. Investimento de vida. Eu brinco, eu só tenho dinheiro. Tem que ser bem aplicado. Tem que ser bem aplicado, exatamente. Então, assim, eu fui ver qual que era o FOV, eu fui ver qual que era o Voxel, eu fui ver como é que era a assistência técnica, eu fui ver como é que era o no-break. Eu vejo colegas ligando aparelho de raio-x na tomada simples de uma parede. E tem que ter um estabilizador, um no-break de um tomógrafo é da ordem de R$20 mil. Porque você põe na parede comum e você perde o tomógrafo, queimou a placa, acabou. Entendeu? Então, assim, você tem que saber dos periféricos, tudo isso. Sim. Então, assim, por isso que eu brinco. Dentro da complexidade de uma clínica, comprar o aparelho é o de menos. Sim. Né? Então, assim, nós temos que entender o que você precisa, o que você quer, qual que é o seu mercado, para saber qual que é o seu aparelho. Verdade. Né? Então, isso, saber o que está comprando. E isso eu vejo muitos colegas. Nós temos o sensor hoje em dia, né? O sensor intrabucal. Sim. Nós temos com cabo e tem sem cabo. Então, eu faço questão de mostrar na aula. Que eu vou lá dar aula. O que é o quê? Você vai decidir o que é melhor para você. Qualidade de imagem, os seus olhos vão enxergar bem as duas imagens. Não estamos discutindo qualidade de imagem. Isso. Nós estamos discutindo aqui logística de trabalho. Isso aí. Para uma clínica de radiologia, o sistema com cabo não funciona, aquilo é uma fibra ótica. Aquilo vai se romper. Da hora. Agora, um clínico que faz 3, um endodontista, um implantodontista, quem faz 2, 3, 5, 6, que é um só trabalhando com aquele equipamento, excelente. Ele vai ter cuidado, ele vai usar, excelente. Agora, outras engrenagens, então, para que você quer? Para que você usa? E isso não é só, não. Na radiologia, em todas as áreas. Você tem que fazer implantodontia. Quais são os mecanismos? Quais são os equipamentos? Quais são
Verdade. Então, qualquer área, isso aí é para qualquer área. Mas a radiologia em si, se eu ficar aqui, eu vou ficar falando o dia inteiro. Porque você já notou que eu sou apaixonada pela coisa. Mas por isso que eu te chamei. Então, assim, eu sou apaixonada pela radiologia, como é que fala? Eu caí na odontologia por acaso, na radiologia por acaso, sou muito satisfeita e muito feliz e vivo da radiologia, do diagnóstico há muitos anos, né? Já acertei muito, já com certeza já errei bastante também, mas um erro consciente, ou seja, consciente que a gente está sempre procurando aprimorar e a gente trabalha isso com os alunos, a gente olha, vamos pensar, a gente não está formando na nossa pós-graduação lá na BO alunos que é marcador de formulário. Ele tem que raciocinar em cima do exame. Que pensam, né? Que pensa. Isso aqui pode ser isso, mas não pode ser aquilo. E eu brinco com eles lá. As minhas radiografias não vêm passear em sala de aula. Eu escolho a dedo. Cadê a Ana Flávia para confirmar isso? Né? Com a gente. Então, podia estar aqui, hein? Eu sempre falo com ela. Será que ela não vem agora? Eu sempre falo com os alunos. A radiografia não vem passear aqui. É verdade. Do acaso. Quando eu trago um exame... Eu brinco, eu trago para confundir, eu trago para discutir. Verdade. Para a gente raciocinar em cima. Que aí, diante de qualquer exame, você vai raciocinar em cima daquela imagem. Não, como é que seria isso? Não, isso assim, assim. Ou seja, você é um interpretador de imagens, você é um laudador e tem muita responsabilidade nisso. Verdade. Muito compromisso, muita parceria. Você ali, o colega que está te mandando exame, ele está pedindo a sua ajuda. Olha, me ajuda porque eu preciso disso. Tem a confiança, né? A confiança. Exatamente. Eu agora tenho uma radiologista particular, né? Então, você até agora tá em outro patamar, né? Outro patamar. Aí você Pra mim tá bom demais. É desse jeito. E a gente vai aos pouquinhos incentivando os alunos da pós a assumirem compromissos de clínica de radiologia, fazer. Começa pelo mais simples, pelo mais básico. Às vezes a gente indica um aluno e eles têm clareza disso, porque a gente fala, repete, assume o compromisso, qualquer demanda traz para nós. Eu estou ali no meu WhatsApp com uma aluna, deve ter umas 5 ou 6 radiografias ali para ajudá-la no diagnóstico. E já falo, não vou olhar no celular. Eu vou olhar no meu computador, na minha tela de 24 polegadas. Não adianta me pedir opinião no celular. Ótimo. Mas você é chato. Sou, porque a minha opinião é uma opinião que vai fazer diferença. Exato. Então eu não posso olhar no celular, eu não posso olhar onde não está adequado. Então, não fala isso. Faça corretamente. Já respondi para ela. À tarde eu vejo suas radiografias. Ótimo. Ou seja, então isso é responsabilidade, é respeito com o aluno, respeito, parceria. Então, isso é importante. Haja vista que a gente vai abrir uma próxima turma. Eu vou falar aqui em primeira mão, agora vai se tornar público. E é complicado, mas eu vou falar. Nós vamos abrir uma nova turma, né, de radiologia lá na BO. Estamos preparando. Eu tenho simplesmente 54 nomes. Uma turma de pessoas interessadas em fazer radiologia. Não que todos vão fazer. Em algum momento, essas pessoas ligaram para a BO e perguntaram: vai que a radiologia? Vai ter quanto? Como é que é? Como é que não é? 54. Aí eu fico assim, você está feliz com isso? Estou preocupada. Porque é uma responsabilidade muito grande. E que muitas vezes as pessoas não entendem o que é a radiologia. O que é radiologia. Ainda, tá? Isso aí eu tenho certeza. Acham que é sentar no computador e fazer laudo, mas é simples. Eu ouço falar muito, Simone, é assim, vou trabalhar em casa. Nossa, de boa. De boa. Não é de boa, porque, como eu tenho a minha esposa do lado, eu vejo lá o período da pós-graduação já é árduo, né? E eu costumo dizer... Se você não tem disciplina, não trabalha em casa. Porque eu entro para trabalhar no escritório 9 da manhã, para o meio-dia, volto 1h30 e vou até 6 da tarde. E no dia que, por algum motivo, eu tô aqui agora, vai ser, alguma coisa vai ser esticada de noite. Ou então vai ser de madrugada, amanhã de manhã. Ou seja, nesse sentido. Então, se você não tiver disciplina... Eu não estou sentada no computador com o pé para cima, ouvindo música e fazendo laudo. Não. Eu estou concentrada. No quarto escuro. No quarto escuro, né? E no quarto escuro, concentrada, fazendo aquela coisa, no silêncio. Não tem música tocando, não tem televisão ligada, não tem nada. Exatamente. Eu, quando passei por esse processo, né? Chega até a ser engraçado, porque eu vou lá na cozinha e vou fazer um arroz. E eu botei o arroz para fazer. Quando eu fui trabalhar, daqui a pouco, eu só senti o cheiro de queimado.
Porque eu concentrei no que eu estava fazendo e esqueci do arroz. Não dá. Não dá. Não dá. Não tem como. E não tem como. Então você tem que ter uma logística organizacional muito grande. Você pode trabalhar de qualquer lugar? Pode. Eu levo meu computador para outro lugar. Mas eu tenho que levar meu computador, minhas anotações, meu raciocínio, minha chave de trabalho. Então não é simples assim. Sim. É mais flexível, mas também tem rotina, você tem prazos, você tem critérios, você tem regras. Então, assim, tudo isso tem que ser muito bem raciocinado. Com certeza. E você está assinando por aquilo. É. Você é corresponsável. Você não está fisicamente na clínica, mas você ali é responsável. Então, assim, a gente vai, no início, a gente vai meio que desmistificando para o aluno que entra e acha que vai ser simples. E a partir do momento que a gente começa a estudar anatomia, periodontia, endodontia, implantodontia, ortodontia, a gente vai estudando todas as áreas, as patologias todas. Aí, não, mas tem que estudar de tudo? Tem. O exame vem variado. O exame vem com tudo. Verdade. Vem com todas as possibilidades no exame. Uma panorâmica, por exemplo, tem dente incluso, tem dente com intervenção odontológica, tem dente com lesão, tem um terceiro molar incluso, tem um eixo numeral, tem uma série de coisas que você tem que estar com tudo na cabeça para escrever, para laudar aquilo. Se você quiser fazer um bom laudo, tiver compromisso e tiver responsabilidade. E ainda assim, a gente tem uma rede de apoio entre nós radiologistas. Sim. Entre nós. Olha para mim esse exame. O que você acha disso aqui? Não, o que você acha? Como os alunos nos solicitam ajuda, a gente também corre para os nossos ex-professores, a gente corre para os colegas mais experientes, a gente coloca o exame de lado, isso aqui eu vou pensar depois. Uhum. Porque demanda conhecimento, demanda abrir o livro. Sim, com certeza. Eu tenho um livro que eu não empresto, não dou, não vendo, não faço nada, ele não sai. Entendeu que ele não sai? Uhum. Ele não sai. Tá certo. Me empresta para fazer um xerox ali? Não. Vou te mandar uma versão em PDF e você imprime lá. Porque não sai. Entendeu? Ou seja, porque eu preciso dessas informações. E é muito comum também quando o aluno começa... professor, qual livro que eu compro de radiologia? O que você quer saber? Porque esse livro é indicado para tomografia, esse para patologia geral. Esse aqui é ótimo para as questões endodônticas. Eu tenho livros na minha estante de todas as áreas da odontologia. De todos. Eu não tenho só livro de diagnóstico. Uhum. Porque eu tenho que consultar as coisas todas. E converso com os colegas que são implantodontistas, professores experientes, troco ideia com os outros professores, ou seja, para poder ir melhorando. Então um ganho, né? É tipo um ganho. Eu preciso. Eu tendo essa informação, eu melhoro para você, que me deu a informação, e melhoro para o outro. Verdade. Eu melhoro para o outro. Isso aqui é importante. Isso aqui, se ele me colocou isso aqui, isso é importante para você, é importante para o outro. Então, a gente está interligado o tempo todo. Agora, a gente está preocupado em fazer uma radiologia séria, ética e responsável. E é isso que a gente cobra e exige dos nossos alunos. A nossa aula é 8 horas, é 8 horas. É isso aí. 8 horas. Aí eu sou a chata, eu sou enjoada. Sou com orgulho, entendeu? Me chamar de chato nesse sentido é elogio, brincando com isso, porque a gente tem compromisso. Tem, compromisso. Recentemente, eu fiz uma conta numa aula de pós-graduação. Eu fui dar aula 2 dias seguidos, e aí um aluno lá falou assim, você não pode começar às 8h30, não? Posso não. Aí fiz uma conta para ele. Se todo dia a gente começar às 8h30 da manhã, você perde meia hora. Em um módulo, você perde 2 horas. 2 horas por módulo, são 18 módulos, são 36 horas. 36 horas você perdeu um módulo inteiro, de meia hora cada dia. Dá para aprender muita coisa. Aí ele falou, professor, não tinha pensado nisso. E nesse um módulo que você perdeu, não tinha ninguém no seu consultório trabalhando para você. Você pagou aqui para estudar e você está economizando meia hora. Então, ou seja, é para a gente aproveitar o tempo. É verdade. E assim, a gente relaxa. Chega atrasado, chega. A gente é normal. Uhum. Mas a gente tem que ter esses compromissos, porque senão a gente não tira o que precisa de aprender. É verdade. Então, essa questão de seriedade com os alunos. Terminou o conteúdo, eles sabem disso, terminou o conteúdo 5h20. Não tem problema não, eu vou abrir um arquivo aqui que eu tenho com as 5.000 radiografias e nós vamos distrair os ótimos 40 minutos, entendeu?
Ué. Tá O certo. que fazer tem. Tem o que fazer, Tem o que exatamente. fazer. Nunca tem Nunca é demais. tempo ocioso. Lógico que a gente releva, brinca. A pós é muito dinâmica, né? Eu trabalho com os alunos, a gente trabalha Sim. com os alunos com computadores. Eles, de vez em quando, viajam lá porque eu estou na internet. Eles dão umas... A gente vê pelas postagens, sabe? Eu estou dando aula, daqui a pouco você vê uma postagem do aluno assim. Mas você não estava assistindo uma aula, você está fazendo foto e colocando na rede social? Desse jeito, né? Brincando com eles. É dinâmico, é descontraído, não é um sistema rigoroso, não. Mas tem que ser, Mas tem tem que que ter ser feito, compromisso, tem que ter compromisso. Então, isso é em qualquer área, em qualquer Sim. situação, em qualquer coisa. Simone, infelizmente, nós estamos caminhando para o final do mas nosso aí eu episódio. tinha mais um monte de coisa para falar. O professor Então, fala. Mas é verdade, mas é o seguinte, é muito bom ver esse seu entusiasmo para falar da área. Eu gosto de comunicar com dentistas assim, entusiasmados pela profissão, pela área, que isso renova mesmo, né, a odontologia, porque a gente vive aí nos momentos aí da baixa valorização, mas a gente tem que continuar perseverando aí na nossa profissão. E eu queria que você desse um conselho para os dentistas aí que estão pensando em entrar na especialidade. Você já falou bastante coisa até sobre a especialização, mas você dá aí um conselho para esses dentistas que estão buscando fazer a rádio. Seja aquele jovem dentista que acabou de formar e tem ligação com a rádio e quer ser radiologista, ou também com aquele profissional que muitas das vezes se vê cansado da área clínica e quer ir para a radiologia. A questão é o seguinte, muitas vezes eu escuto o pessoal reclamando da odontologia. A odontologia é uma excelente profissão. Eu também acho. Acho excelente. Fiz minha vida todinha na odontologia. Antes de fazer odontologia, eu fui secretária de dentista, fui TSB, fiz odontologia, por isso que eu até me compadeço com as auxiliares, com as secretárias, com as técnicas, porque eu vejo que elas passam um certo sofrimento também, uns perrengues, me solidarizo com a categoria, né? E eu acho excelente a odontologia, tanto independente da área que você for seguir. A área que você for seguir, você tem que se dedicar. É uma profissão de estudo a vida inteira, de dedicação a vida inteira, de compromisso a vida inteira. Especificamente, quem vai para a radiologia não pode entrar achando que vai ser simples, que vai ser fácil. É uma especialidade, requer estudo, requer conhecimento, requer responsabilidade, assinatura. Quando eu falo assinatura, você, quando faz uma extração dentária, você está assinando aquele processo todo. E eu também estou assinando o meu, do fato de escrever. Não é menos e nem mais importante que qualquer outra área. Agora, a pessoa tem que ter clareza. Então, eu sempre falo, quem vem a mim para conversar sobre a radiologia, vamos marcar um café? Vamos ver se é isso de fato que você quer? O que você enxerga desta profissão? Porque senão, às vezes, não é o que você está buscando, o que você está querendo. Não vai ser tão fácil assim, como se acha. Tudo tem pontos positivos e pontos negativos. Então, quem faz odontologia, continua se dedicando, estudando, tem um monte de gente no mercado, vai ter um monte de gente no mercado de muitas profissões, de muitas coisas. Faça o seu diferencial. E quem quiser vir para a radiologia vai ser muito bem-vindo, vai ser muito bem abraçado, acolhido, porque a gente da radiologia se acolhe mesmo, tem essa rotina, né, de acolhimento, e é uma profissão maravilhosa. Você trabalhar com diagnóstico, você descobrir, você ajudar o colega. Você, quando a gente troca uma ideia com um colega que você ajuda ele, um diagnóstico, a gente fica feliz com isso. A gente fica feliz em ajudar. E a gente quer ajudar mais. Então, eu vou falar da radiologia aqui o dia inteiro, vou falar que é maravilhosa, vai todo mundo querer fazer, vão todo mundo ser radiologista. Mas precisamos de clínicos gerais. Precisamos de especialistas em outras áreas. Mas é o seguinte, se tiver dúvida, se quiser, vem conversar com um de nós, conversa comigo, com outro professor da equipe, com outro colega radiologista. Na cidade, nós temos 7 clínicas de radiologia, tem outros profissionais na cidade que podem falar também. Então, assim, para entender um pouquinho da vivência. Porque se não chega lá dentro, também pode ficar frustrado. Eu achava que era uma coisa e é outra coisa. Então, acho importante você entender um pouco, porque, bem ou mal na graduação, você tem uma experiência com um professor que é ortodontista, você tem um professor que é da pele, você tem experiências clínicas, às vezes na radiologia você não tem essa vivência do que é o universo de uma clínica de diagnóstico. Você tem uma vivência do universo de um consultório, de radiologia de consultório, e não do que é uma clínica. Então, eu acho importante conhecer um pouco mais. E a gente na BO está aberto o tempo todo.
Fico aberto, você aqui tem um canal, quiser mandar algum recado para mim, alguma coisa, em rede social, o que for. Falar nisso, fala seu Instagram, porque quem quiser pode te mandar uma mensagem lá. Pode mandar mensagem. É Simone.Ragone. Tá, Ragone. Simone.Ragone, não Ni. Ragone, com Ragone. Então, assim, é fácil de me achar. Então, assim, eu sou uma pessoa realmente muito acessível, estou lá na BO. Então, é comunicação. Falar, conversar, trocar ideia. Então, às vezes a pessoa, você desanima a pessoa. Não desanimo não, gente. É uma questão de realidade. Você tem que gostar da coisa. É verdade. Tem que se interessar por aquilo, ter carinho, gostar do que faz. Isso é difícil de achar. Eu não fui para radiologia porque eu não gostava de clínica, de fazer clínica geral. Eu fui para radiologia porque a vida encaminhou. Uhum. Né? Eu vou fazer radiologia porque eu não gosto disso, não gosto daquilo. Outras coisas a gente gosta. A odontologia é um espectro muito grande de possibilidades. E a radiologia é mais uma. É mais uma dentro das tantas especialidades. Né? Eu vou ficar rico? Não vai ficar, não. Ninguém vai ficar rico, não. Todo mundo vai trabalhar, vai se dedicar, vai estudar, vai ter o resultado dos seus empenhos. Exatamente. Então, é o resultado do seu sacrifício, do seu empenho, da sua dedicação. Dedicação. Isso vai levar um tempo. E isso é para todas as profissões. Para todas as profissões. Tudo vai levar um tempo. Né? Eu falo que eu até me assusto. Estou 26 anos de forma... 26. Assusto. Mais que a idade dos meus alunos. Simone, mas eu te agradeço muito mesmo de você ter vindo aqui, disponibilizado esse tempo, que eu sei que você é bem ocupada, vários trabalhos, dá aula e tal, mas queria te agradecer mais uma vez pela sua presença aqui. Muito obrigado pelo convite, estou sempre à disposição. Precisa de mim, só fazer contato. A gente bate um papo, a gente conversa. Já deixamos aqui o arroba dela, quem quiser mandar uma mensagem lá, ela tá super aberta aí para poder conversar com vocês. Até lá na BO, né, poder ver uma aula, alguma coisa do tipo, vocês podem entrar em contato. Queria agradecer também aqui a Dental Sorriso, mais uma vez, por estar conosco. A Odontoway, falar até um adendo aqui sobre o que a gente falou do sensor. A da Biatlante tem o do sensor com o cabo e eles fazem a troca desse cabo com o tempo aí. Então você que é dentista e quer ter um desse, pode entrar em contato aqui no QR Code. Então, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado você que ficou aqui até o final. Deixe seu like aqui, os comentários e até a próxima.